Quando se nasce imortal, as regras tendem a ser gravadas em pedra. Mas Lyra tinha outros planos. Ela era a vampira mais promissora de seu clã. Mas seu futuro foi jogado fora pelo amor proibido que sentia pela herdeira do clã inimigo. O escândalo teria sido suficiente, mas a irmã da herdeira, motivada por uma fúria política e pessoal, decretou a caçada, transformando Lyra no alvo mais visado da história noturna. Em um ato de lealdade suprema, o pai de Lyra, apesar de sua desaprovação profunda pelo romance, pegou suas armas. Ele lutaria não pelo amor, mas pelo sangue de sua filha. Foi o momento que mudou tudo, transformando uma briga familiar em um conflito épico e sem data para terminar. Seria essa guerra a prova de que o coração é a única coisa que não pode ser controlada na eternidade? E pode a lealdade familiar superar a lógica e a honra em tempos de caos absoluto? Sim, a lealdade familiar superou tudo. Lyra, a vampira, não estava escondida. Ela estava ao lado de seu pai, o Conde Valérius, no grande salão carmesim, que de repente parecia mais uma câmara de guerra do que um cheiro de metal frio e pólvora queimada pairava no ar noturno, um odor que a imortalidade não podia mitigar. A caçada havia sido decretada há apenas algumas horas, mas seus ecos já atingiam os portões de seu feudo. A fúria de Serafina, a irmã da herdeira, cega pelo desejo de poder e pela honra à sua linhagem, não conhecia limites. O prêmio na cabeça de Lyra era inédito. Não apenas a morte rápida, mas a tortura pública, um aviso visceral para qualquer um que ousasse desafiar a ordem secular dos clãs de sangue puro. Serafina havia usado a paixão proibida de Lyra como um catalisador para uma tomada de poder. E agora, a herdeira, Helena, estava presa no meio, observando o caos se desenrolar de longe. Valérius não precisou falar. Seu silêncio era uma armadura, e a maneira como ele olhava para o mapa desenhado com sangue fresco, traçando as rotas de ataque dos caçadores alugados por Serafina, era suficiente. Para ele, o amor de Lyra pela herdeira era uma imprudência juvenil, uma afronta à honra de seu clã. Mas a ameaça à vida de sua cria, isso era uma declaração de guerra direta. E Valérius, o patriarca do clã Dracul, jamais recuaria de uma luta em defesa do seu sangue. Naquela noite, as regras antigas foram destroçadas como vidro sob a bota de um gigante. O primeiro tiro não veio de Lyra, mas do próprio Valérius, que acendeu a tocha na muralha do castelo, um sinal de fogo visível a quilômetros de distância sobre as brumas. Era o sinal de que a negociação havia morrido, e a Guerra dos Clãs, batizada pelo povo de a Guerra da Imprudência, havia começado. Lyra sentiu o peso da eternidade em seus ombros. Ela havia trocado a paz imortal por um futuro banhado em sangue. O mundo noturno tremeu, pois percebeu que a paixão proibida de uma única vampira havia finalmente quebrado a trégua de 1000 anos. O alvo estava claro, e o tempo para se lamentar havia acabado. Lyra era a razão do caos, e ela precisava aprender a ser a rainha da guerra que seu coração havia invocado. O fogo da tocha acesa por Valérius era mais do que um sinal de guerra. Era a materialização da sentença de morte que Lyra havia imposto à paz. No silêncio tenso do castelo, enquanto os primeiros esquadrões de defesa se armavam sob a luz bruxuleante, a vampira se afastou dos mapas de batalha para encarar o reflexo em sua espada, forjada em séculos de tradição. Não era a imagem de uma amante que ela via, mas a de um general forçado. Lyra sabia que a desaprovação de Valérius não havia se dissipado. Ela estava apenas suspensa, superada pelo dever. Ele a havia salvado da caçada, sim, mas o preço era a destruição de tudo que conheciam. Pai lutando por um amor que ele condena. Lyra sussurrou para o metal frio, uma ironia cruel que pesava mais do que a sua imortalidade. Enquanto isso, a quilômetros de distância, no coração fortificado do clã sanguíneo rival, a herdeira Helena estava cativa. Ela não estava presa por correntes de ferro, mas por fios mais resistentes, o dever de sangue e a traição de sua própria irmã. Serafina havia rapidamente consolidado o poder sob o pretexto de defender a linhagem contra a praga vampírica. Helena, a legítima herdeira, era agora uma figura decorativa, observando do alto da torre mais alta de seu domínio a fumaça incandescente da guerra que ela involuntariamente causou. A rivalidade entre as irmãs não era nova, mas agora atingia seu ápice venenoso. Serafina sempre invejara a posição de Helena,
e, mais crucialmente, a calma natural e a empatia que a tornavam uma líder amada, características vistas por Serafina como fraqueza fatal. O romance proibido de Helena com a vampira Lyra foi o presente que Serafina precisava, o pretexto perfeito para purgar não apenas o inimigo, mas também a própria irmã do caminho para o poder. Ela escolheu o lado errado. Serafina discursava para os caçadores e mercenários recém-contratados, a voz afiada como o vidro quebrado. Enquanto a herdeira chafurda em paixões imundas, eu serei a mão que limpa esta terra. Lyra Dracul pagará e Helena perderá tudo o que valoriza. O prêmio na cabeça da vampira era apenas o início. A verdadeira meta de Serafina era destronar a irmã e estabelecer uma tirania de pureza. Helena sentia o pânico crescer, não pelo perigo iminente dos Dracul, mas pela certeza de que sua irmã estava usando seu amor como combustível para o caos. Ela era a herdeira, mas estava impotente, seu trono roubado por uma ambição fratricida. Em seu bolso, um medalhão de prata polido, um presente de Lyra, queimava contra sua palma. O dilema do romance proibido era agora uma espada de 2 gumes. Se Lyra vencesse, ela salvaria Helena, mas selaria o destino de ambos os clãs em um ciclo de vingança sem fim. Se Lyra perdesse, Helena seria libertada, mas perderia a única pessoa que amou e cairia sob o domínio sombrio de Serafina. Não havia mais caminhos para a paz, apenas a escolha entre o amor que começou e a guerra que deveria salvá-lo. Lyra e Helena, separadas pelo campo de batalha que suas almas haviam criado, agora compartilhavam a dolorosa verdade. Para ficarem juntas, elas teriam que destruir o mundo em que nasceram. Para ficarem juntas, elas teriam que destruir o mundo em que nasceram. A destruição começou de maneira mais insidiosa do que qualquer ataque frontal. 3 noites após o incêndio da tocha, quando a névoa cobria as fronteiras entre os feudos Dracul e Sanguíneo, Serafina lançou o seu primeiro golpe de propaganda, um que transformou o amor secreto em traição pública e infame. Utilizando a magia proibida de uma antiga linhagem de xamãs renegados que ela havia subornado, Serafina projetou uma imagem aterradora e gigantesca nos céus noturnos, um retrato vivo, animado e distorcido, de Lyra e Helena, com as cores invertidas e envolto em chamas azuis de condenação. A aparição não era apenas uma maldição vocalizada. Ecoando por quilômetros, a voz amplificada de Serafina trovejava: "Eis a praga! Nossa herdeira, a traidora Helena, chafurda com a abominação vampírica Lyra Dracul. Este é o preço do seu pecado, a extinção de nossa linhagem e o derramamento de nosso sangue. O prêmio na cabeça da vampira é um ato de justiça divina, e a pena para a herdeira será a purificação." No castelo Dracul, Lyra assistiu ao espetáculo celeste. A fúria em seu peito era tão intensa que ameaçava sufocar seu próprio coração morto. Sua paixão havia sido transformada em um circo grotesco de calúnias, e a ameaça à vida de Helena era agora explícita. Não apenas ser deposta, mas ser purificada. A eufemismo sádico de Serafina para a execução lenta e pública. Valérius, o conde, encarou a imagem do céu com uma carranca de pedra. Pela primeira vez, ele não viu apenas a imprudência juvenil de sua filha, mas o gênio tático de Serafina. Ela havia jogado o jogo perfeito. Ela não precisava de exércitos para convencer seus próprios clãs. Precisava apenas do escândalo e da santidade ferida. A ameaça de punição contra Helena havia se concretizado, não como uma batalha, mas como um veredicto de heresia. "Ela não a atacará, Lyra", Valérius declarou com a voz baixa e tensa, observando o reflexo demoníaco no céu. "Não enquanto você é a desculpa, Lyra. Se Helena morrer agora, Serafina perde o motivo de sua cruzada moral. O terror de Lyra era paradoxal. Ela era a razão pela qual Helena ainda vivia, mas também a razão pela qual Helena estava agora sob uma sentença de morte pública, marcada como pária. A vampira percebeu a armadilha de Serafina. Se ela atacasse agora, confirmaria a narrativa da abominação e aceleraria a punição de Helena. Se ficasse parada, daria tempo para Serafina fortalecer seu domínio. Enquanto Lyra se preparava para enfrentar o peso da desgraça pública, Helena sentia o chão tremer sob seus pés na Torre Sanguínea. A projeção mágica havia sido transmitida por sua própria morada. Seus guardas, antes leais, agora a olhavam com uma mistura de repulsa e medo. Serafina não esperou o combate externo.
Ela começou a punição de Helena imediatamente, isolando-a completamente e banindo qualquer um que ousasse simpatizar com a traidora do sangue. A herdeira estava agora uma prisioneira do seu próprio nome, humilhada e exposta. O medalhão de prata em sua mão, o presente de Lyra, parecia agora um grilhão. A revelação pública não apenas condenou Lyra, mas serviu como o primeiro grande obstáculo intransponível. Para Helena, o custo do amor era a perda absoluta de seu poder, honra e segurança. O reino noturno havia se dividido, e a única coisa que mantinha Helena viva era o desejo de Serafina de usar a dor da irmã para atrair Lyra para a armadilha final. O confronto já não era sobre a vitória em campo, mas sobre quem seria capaz de sobreviver à vergonha. Lyra percebeu que, para salvar Helena, ela teria que manchar seu próprio nome de maneira ainda mais sombria, vestindo o papel de monstro que Serafina lhe havia imposto. Lyra percebeu que, para salvar Helena, ela teria que manchar seu próprio nome de maneira ainda mais sombria, vestindo o papel de monstro que Serafina lhe havia imposto. Serafina não deu tempo para que a vergonha de Helena se dissipasse. 36 horas após a exibição mágica, ela convocou um grande conselho no salão principal, não apenas de seus próprios nobres e capitães, mas de todos os caçadores de fortuna, mercenários e xamãs sedentos de sangue que haviam sido atraídos pela promessa inicial de ouro. De pé em seu novo trono provisório, adornado com os símbolos de caça de seu clã, Serafina exalava uma autoridade glacial, a legítima herdeira agora reduzida a uma mera sombra em sua própria casa. O prêmio por Lyra Dracul era uma questão de justiça. Serafina começou, sua voz baixa e carregada de peso. A traição de Helena provou que a praga é mais profunda do que imaginávamos. Não basta ouro para purificar esta terra. É preciso honra, é preciso sangue e é preciso um novo futuro. A multidão estava em silêncio faminto. Serafina sorriu, o reconhecimento de seu poder evidente em seus olhos. Portanto, eu, Serafina Sanguíneo, legítima regente deste domínio, elevo a aposta. Aquele ou aquela que trouxer a cabeça da vampira Lyra Dracul, em vida ou em morte, não receberá apenas ouro. Receberá o título de mão direita do clã, uma fatia das terras confiscadas dos Dracul e o status de nobreza garantida em nossa corte. Mais importante, ela levantou um cetro decorado. O assassino da vampira Lyra será o principal herdeiro de todos os bens e posses da traidora Helena, assim que a purificação dela for concluída. O anúncio foi o catalisador que Serafina esperava. O preço não era mais apenas dinheiro, era poder. A promessa de tomar as riquezas e a posição de Helena, a herdeira caída, transformou a caçada em uma corrida frenética. Aquele que matasse Lyra não só seria rico, mas se tornaria uma potência na nova ordem sanguínea. O caos foi deflagrado instantaneamente. Em vez de esperar pelas ordens militares ou pela mobilização de exércitos, bandos de mercenários enlouquecidos pela ambição atravessaram as fronteiras. Não era uma invasão estratégica. Era um dilúvio de indivíduos impulsionados pela ganância, ignorando táticas, ignorando o perigo. Eram lobos selvagens correndo para a presa, ansiosos por se apoderarem do espólio de Helena e do título da vampira. No Castelo Dracul, o cenário mudou de preparativos de guerra para uma luta desesperada contra hordas. A primeira noite após a declaração, as fronteiras Dracul foram invadidas por pequenas unidades de ataques suicidas, caçadores que, embora carentes de disciplina militar, eram letais em sua ferocidade. Eles não visavam o exército de Valérios, mas os acampamentos externos, procurando um atalho para a fama ao capturar a vampira. Valérios observou do parapeito uma escaramuça brutal nas colinas. Eles se tornaram hienas. Ele rosnou, o cheiro de sangue fresco e pólvora subindo na brisa. Serafina não está mais lutando com honra. Ela está pagando para que a desonra nos consuma. Esta não é uma guerra contra o seu amor, Lyra. É uma guerra contra a sua própria existência, movida pela inveja contra Helena. Lyra, vestida em uma armadura negra adornada com runas antigas, segurava sua espada, que agora brilhava com uma sede insaciável. O papel de monstro era mais fácil de vestir quando a ameaça era tão palpável e feia. Ela sabia que cada caçador morto era um sacrifício necessário, mas cada morte também confirmava a narrativa de Serafina. Ela era o flagelo, ela era o demônio que o mundo sanguíneo deveria temer. Na torre,
Helena ouvia os ecos distantes do combate. Não o som de batalhas organizadas, mas gritos esporádicos e uivos de vitória e agonia. Ela podia sentir a torrente de ódio direcionada a Lyra, alimentada pela promessa de sua própria ruína. O título na cabeça de Lyra agora significava que se a vampira caísse, tudo o que Helena era, seu nome, sua herança, sua própria vida, seria imediatamente transferido para o seu assassino. Serafina havia tornado Helena a recompensa definitiva, uma vítima sacrificial garantida pelo sucesso da caçada. O caos havia chegado, e a única forma de Lyra salvar a herdeira era enfrentar um mundo inteiro que ansiava por sua morte e pelo despojo de sua amante. O caos havia chegado, e a única forma de Lyra salvar a herdeira era enfrentar um mundo inteiro que ansiava por sua morte e pelo despojo de sua amante. Mas a vitória nas escaramuças noturnas não trazia alívio. Trazia apenas um peso nauseante de sangue. Lyra não estava enfrentando exércitos honoráveis, mas bandidos desesperados. Pais de família que haviam sido tentados pela promessa de riqueza instantânea e um título roubado. Após a 4ª noite de combates incessantes, Lyra retornou ao castelo Dracul, sua armadura negra gotejando não apenas o sangue escuro dos vampiros, mas o sangue rubro e quente de humanos mortais que haviam se jogado contra ela em sua ganância. Ela não parecia uma guerreira triunfante, parecia uma máquina de matar avariada, incapaz de desligar o ruído dos gritos de ambição que ela silenciara permanentemente. 7 unidades diferentes, Lyra relatou a Valérios, enquanto esfregava a terra e o sangue das mãos em um balde. Nenhuma tática, apenas fúria. Eram caçadores de cervos, ferreiros, ex-magos de segunda linha, pessoas que nunca deveriam ter empunhado uma espada contra um Dracul. Eu os matei. Matei mais humanos nesta semana do que em toda a minha existência. Valérios observou o tormento em seus olhos. A estratégia de Serafina era cruelmente eficaz. Ela estava usando o medo e a miséria do mundo mortal para forçar Lyra a se tornar o monstro que a propaganda descrevia. Você fez o que tinha que fazer para sobreviver, filha, ele disse. Mas sua voz não tinha convicção. Não é sobre sobreviver, pai. Lyra sussurrou, a voz carregada de dor. É sobre o que estou me tornando. Cada vida que tomo confirma a mentira dela. Estou me afogando em sangue que não é meu. E para quê? Para salvar Helena? Para condená-la a uma vida comigo? Banida e odiada? Se eu fosse embora agora? Se eu simplesmente desaparecesse? O preço na minha cabeça acabaria. Serafina teria que encontrar outra desculpa. Mas Helena estaria segura. Eu daria a ela a chance de ter uma vida limpa deste terror. A ideia de simplesmente recuar, de abandonar a luta e o amor para encerrar a carnificina, pairou no ar frio da fortaleza como uma tentação sombria. Lyra estava exausta não de luta, mas da culpa moral que Serafina havia habilmente plantado em seu coração morto. O amor parecia agora um fardo de morte. Enquanto isso, na Torre Sanguínea, Helena vivia uma prisão de isolamento e humilhação. Serafina garantia que os ecos das vitórias e dos saques fossem audíveis. Helena ouvia os murmúrios dos guardas sobre as novas terras prometidas, sobre os mercenários que estavam prestes a se tornar nobres por limpar o mundo da praga Dracul. Ela ouvia o som seco dos cofres de sua família sendo esvaziados para financiar a caçada, o cheiro de sua herança sendo dissipado em pólvora e ganância. O que a machucava mais era a percepção de sua própria inutilidade. Ela era o centro da guerra, mas não podia lutar. Ela era o prêmio, mas não podia se oferecer como sacrifício. Helena agarrou o medalhão de Lyra, sentindo a frieza do metal contra a palma de sua mão. A irmã a havia transformado em uma isca viva. Toda a violência, cada homem morto por Lyra, era, em última análise, culpa dela. Sua existência como herdeira sanguínea casada com um Dracul era a afronta que Serafina usava para justificar o terror. Se eu for embora, ela pensou, a voz interna falhando, Lyra não precisará mais lutar contra o mundo por mim. Se eu a libertar, se eu a renunciar, ou se eu simplesmente acabar com a razão pela qual Serafina está fazendo isso. A ideia de redenção, através da anulação de seu amor, começou a envenenar a esperança de Helena. Se ela morresse, ou se juntasse publicamente a Serafina, jurando ódio eterno a Lyra, a recompensa sobre a vampira perderia grande parte de seu valor. O caos poderia cessar. E Lyra viveria. Talvez com o coração partido, mas viva.
Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto da herdeira. Ela podia suportar a perda de seu nome, de sua riqueza e de sua dignidade, mas ela mal podia suportar saber que Lyra estava manchando sua própria honra imortal para salvá-la de uma vida que Helena, em seu desespero, já não tinha certeza se valia a pena ser vivida. O amor, que havia sido sua luz mais pura, tornara-se agora o peso insuportável que ameaçava esmagar tanto Lyra quanto o mundo. Ambas, a vampira e a herdeira, contemplavam o mesmo ato de desespero, a renúncia mútua como a única forma de interromper a espiral de destruição que Serafina havia desencadeado. Arco 6 de 12. Ambas, a vampira e a herdeira, contemplavam o mesmo ato de desespero, a renúncia mútua como a única forma de interromper a espiral de destruição que Serafina havia desencadeado. No entanto, a necessidade de tomar uma decisão final forçou Helena a procurar respostas não no futuro, mas no passado. Se a sua morte ou renúncia fosse a única saída, ela precisava entender exatamente o que Serafina ganharia com a sua queda. Nos recessos mais profundos da biblioteca de sua família, um lugar negligenciado desde a ascensão de sua avó, Helena procurou os registros antigos de posse e herança. Ela não buscava o presente, mas as fundações de seu clã. Em vez de pergaminhos sobre impostos e terras, ela encontrou um pequeno cofre de obsidiana escondido atrás de um mural falso, lacrado com um selo antigo de cera negra, diferente do selo sanguíneo conhecido. Dentro, não havia joias, mas um único e volumoso tomo encadernado em couro que parecia absorver a luz. Os anais silenciosos do primeiro pacto. Helena sentiu um arrepio. A história oficial sanguínea era de conquista e pureza humana, de heroísmo contra a escuridão dos vampiros. Este livro contava outra história, uma que começou na aurora do conflito entre os clãs Dracul e Sanguíneo. Com mãos trêmulas, Helena desdobrou os primeiros diagramas. O texto estava em uma variação arcaica da língua de seu povo, mas o significado era inconfundível, chocante. O clã Sanguíneo não havia triunfado sobre o clã Dracul em uma guerra de aniquilação há séculos. Eles haviam feito um acordo. O segredo milenar era este: o poder da casa sanguínea, sua imunidade única contra certas pragas, sua longevidade política e a fertilidade mágica de suas terras não era puramente inerente. Era um poder mantido pelo pacto do sangue vivo. Séculos atrás, em um momento de fraqueza existencial, o ancestral sanguíneo havia se ligado misticamente ao sangue da linha Dracul, assegurando que, enquanto a linhagem Dracul existisse e vivesse dentro de certos parâmetros de honra, a linhagem sanguínea prosperaria. Era uma simbiose forçada e oculta, um equilíbrio sombrio onde a luz da herdeira sanguínea dependia da sombra da vampira Dracul. O tomo detalhava as regras do pacto em linguagem fria e legal. A linhagem Dracul deveria ser temida e isolada, mas nunca extinta. O extermínio total de um lado pelo outro resultaria no rompimento do elo. O colapso não seria apenas político, mas místico. As proteções antigas do clã sanguíneo ruiriam, a terra se tornaria estéril, e o vazio, uma força primordial que ambos os clãs haviam combatido juntos no passado, seria libertado, transformando a região em um deserto amaldiçoado. Helena passou os dedos sobre um desenho aterrador, a representação gráfica do colapso da barreira sanguínea, liberando sombras esqueléticas e pestilência. A fundação de seu reino não era o ódio, mas o equilíbrio forçado com o inimigo. Serafina não estava apenas tentando matar Lyra. Ela estava tentando cometer suicídio existencial com a família e o domínio. A guerra atual, levada à beira da aniquilação completa da linhagem Dracul através da eliminação de sua herdeira Lyra, era um crime contra a própria sobrevivência sanguínea. O pavor gelou o sangue de Helena. O preço na cabeça de Lyra não era apenas uma recompensa, era um detonador. Se Lyra fosse morta, o vencedor não ganharia a fortuna de Helena. Ele ganharia o fim do mundo. Lyra não precisava de renúncia. Lyra precisava de tempo para provar que a ambição de Serafina destruiria tudo. Helena não era o prêmio a ser sacrificado. Ela era agora a única guardiã de um segredo que mudava as regras da guerra, transformando a busca por Lyra de um ato de justiça em uma marcha apocalíptica. O desespero de Helena deu lugar a uma determinação fria. Ela tinha que sair daquela torre, tinha que avisar Lyra,
e tinha que expor o segredo antes que o machado da ambição de Serafina caísse, condenando a todos à ruína. O campo de batalha havia se expandido da política e do amor para o próprio tecido da realidade, e a herdeira, agora ciente do perigo real, precisava encontrar uma maneira de comunicar o horror que se desenrolava sob o brilho do ouro e da ganância. A determinação fria de Helena, porém, não poderia atravessar as paredes de obsidiana do castelo Dracul a tempo de aliviar o tormento de Lyra. Valérius percebeu que a moral de sua filha estava se esvaindo não em gotas, mas em um rio de culpa. A estratégia de Serafina de usar a ganância mortal estava funcionando perfeitamente, transformando Lyra de uma guerreira honrada em uma carniceira relutante. No entanto, enquanto Lyra ponderava a renúncia, Serafina elevou a aposta. Ela havia percebido que os mercenários não conseguiriam penetrar a guarda de Lyra. Assim, cessaram os ataques de bandidos e caçadores de recompensas. Em seu lugar, chegou a vanguarda disciplinada do exército sanguíneo. Não caçadores, mas soldados de carreira, treinados em magia proibida e armados com instrumentos de tortura arcanos. Eles não vinham pela recompensa, mas pela glória de destruir o último Dracul, e, crucialmente, pela satisfação sádica de Serafina. O ataque não veio pela porta, mas através dos antigos túneis de irrigação, selados há séculos. Um esquadrão de elite sanguíneo irrompeu no pátio inferior. Seu objetivo não era matar Lyra rapidamente, mas capturá-la viva. Eles traziam consigo jaulas encantadas e correntes forjadas para anular o poder vampírico, pretendendo levá-la de volta a Serafina, para uma execução pública e humilhante. Lyra, que estava examinando relatórios de defesa, ouviu o grito de um sentinela. Ela vestiu sua armadura e correu, mas sua mente ainda estava na última noite, no rosto de um jovem mortal que havia implorado por sua vida. Essa hesitação de 1 milésimo de segundo quase custou-lhe tudo. Ao enfrentar os guerreiros de elite sanguíneos, ela percebeu a mudança tática. Eles não eram gado para o abate, mas adversários calculistas. Um dos soldados disparou uma flecha de prata envenenada que não perfurou a armadura, mas explodiu em névoa sufocante, fazendo Lyra tossir e cambalear. Outro a imobilizou com um campo de contenção mágico. Pela primeira vez na guerra, Lyra não estava vencendo. Ela estava sendo dominada. Valérius observou tudo do parapeito da torre. Ele viu sua filha lutando, mas viu a sombra da culpa em seus movimentos. Ela estava tentando não matar, apenas incapacitar. Em resposta, os sanguíneos atacaram com uma crueldade gelada, batendo e quebrando seus ossos, tentando arrastá-la para as jaulas. O sacrifício moral de Lyra estava a transformando em uma vítima. O pai não esperou que a luta terminasse. A visão de Lyra, a herdeira Dracul, sendo arrastada no pó como um animal, foi o estopim final. Ele desceu, não como um pai que lamenta o destino de sua filha, mas como o alto vampiro que decide o destino de seu clã. Valérius desceu ao pátio, não empunhando uma arma, mas liberando o terror ancestral de sua linhagem. Seu grito de guerra não era de defesa, mas de fúria absoluta. Em segundos, ele rasgou o campo de contenção mágica com uma onda de choque de pura energia vampírica. Ele não hesitou, não pensou em moralidade ou no sangue impuro que derramava. Ele desmantelou os soldados sanguíneos com a precisão de um cirurgião e a brutalidade de um açougueiro, garantindo que não houvesse testemunhas para retornar a Serafina. Quando o pátio se silenciou, Lyra estava caída, respirando pesadamente, olhando para seu pai com horror e fascínio. Valérius parou sobre ela, seu rosto livre de emoção. Ele não estava desapontado com a escolha do amor, mas com a futilidade da meia medida. Você estava tentando salvar sua alma. Valérius sibilou, o sangue dos inimigos em suas garras escorrendo no chão. Você estava lutando como um servo piedoso, e não como uma Dracul, e quase pereceu por isso. Serafina nos deu apenas 2 opções. Filha, aniquilação ou guerra total. Ele estendeu a mão para ajudar Lyra a se levantar. O toque frio e firme não era o de um pai consolador, mas o de um comandante. Eu lamentei esta união. Eu odiei o risco que o seu amor trouxe à nossa linhagem. Mas agora, Valérius olhou para o horizonte, onde a torre sanguínea se erguia. Agora eu vejo que o seu amor, Lyra, é a única desculpa que Serafina precisa para tentar nos exterminar. E se a única forma de salvar a honra e o nome Dracul é lutar até que não reste nada de Serafina ou de seus aliados, então que assim seja.
A decisão foi pronunciada com a gravidade de um juramento de sangue. Valérius não era mais o pai moralista, mas o alto comandante do genocídio que estava prestes a se iniciar. A partir de agora, ele declarou, voltando-se para os poucos vampiros leais que assistiam, não haverá mais defesa. Não haverá mais hesitação. Não haverá mais piedade. Serafina queria guerra. Ela terá o que nenhum clã jamais ousou entregar a ela. Cruzamos o Rubicão. Reúnam os conselheiros. Preparem as legiões ancestrais. Enviem os mensageiros. Não vamos mais esperar em nosso castelo para sermos desmembrados. Vamos tomar o campo de batalha. E se for para salvar Helena e a você, nós vamos incendiar o mundo mortal e sanguíneo, se for necessário. Naquele momento, Valérius, o alto vampiro, selou o destino de Lyra e do mundo. O ponto sem retorno havia sido cruzado. A guerra, que havia sido um conflito localizado sobre um casamento proibido, transformou-se em uma cruzada Dracul pela sobrevivência, e agora seria travada com a ferocidade sombria que a humanidade temia há milênios. Lyra não precisava mais lutar contra sua moral. Seu pai havia abraçado a escuridão em seu nome. A partir daquele momento, a escuridão não era mais um manto protetor, mas um estandarte de guerra. Valérius não esperou pela manhã, nem pelos conselheiros lentos. Ele agiu no instante em que o seu juramento de sangue foi selado. Lyra, ainda com hematomas dos ataques sanguíneos, vestiu a armadura de batalha, a hesitação transformada em uma raiva fria e direcionada. O alto vampiro convocou não apenas os vampiros de sua guarda pessoal, mas despertou os antigos. Aqueles de sua linhagem que dormiam há séculos, esperando a convocação final e que agora se levantavam, lentos, famintos e obedientes. A primeira prova do novo regime Dracul foi brutal e repentina. Valérius escolheu como alvo o Muro de Aço, uma fortaleza de suprimentos e logística sanguínea, recentemente expandida por Serafina perto da fronteira. Era o coração de suas operações ofensivas e, crucialmente, estava guardado por alguns dos seus melhores comandantes, ainda confiantes na superioridade tática sanguínea. O ataque não foi um cerco, mas um tsunami sombrio. A infantaria sanguínea, acostumada a repelir ataques dispersos de bandidos e mercenários, não teve chance. Os Dracul não se moveram como um exército, mas como um relâmpago escarlate, impulsionados pela fúria de Valérius. Ele e Lyra lideraram o ataque, não se incomodando com os muros ou as defesas mágicas. Valérius parecia transcendente, uma manifestação viva do terror ancestral. Ele rasgou portões reforçados com a mesma facilidade que rasgaria papel, sem usar armas, apenas a força pura da sua raiva. Seu poder não se limitava a matar. Ele drenava a própria luz e calor da vida ao seu redor. Os sanguíneos mais próximos caíam, não por ferimentos, mas porque sua vitalidade era sugada, em cascas pálidas, antes que sequer pudessem levantar suas espadas. Lyra lutava ao lado do pai, seu corpo movido pela necessidade de sobrevivência e pela imagem de Helena. Ela não tentou mais poupar ninguém. Quando um sanguíneo levantava o escudo, ela o quebrava. Quando disparavam feitiços, ela os desviava para os próprios conjuradores. O prazer em matar ainda não estava ali, mas a eficiência assassina havia retornado. Em um duelo rápido e mortal contra um capitão sanguíneo conhecido por sua crueldade, Lyra desmembrou-o em 3 movimentos frios, sem sequer olhar para trás. Os antigos Dracul, despertados de seu sono, adicionaram uma camada de horror. Eles usavam táticas arcanas há muito consideradas lendas, invocar névoas de desorientação que transformavam os pátios em labirintos de pânico e canções guturais que drenavam a vontade de lutar dos soldados mortais. Em menos de 1 hora, a batalha não era mais sobre vencer, mas sobre aniquilação. No centro do Muro de Aço, o comandante sanguíneo principal, um homem chamado Arístides, tentou organizar uma última resistência mágica. Ele conjurou uma barreira de luz solar concentrada, um último esforço desesperado contra as criaturas da noite. Valérius parou, permitindo que a luz o atingisse. Por um instante, o vapor sibilou de sua pele. Mas a dor era apenas um inconveniente. O alto vampiro soltou um rugido que não era humano, liberando a onda vermelha. Uma explosão de energia cinética pura varreu o pátio. A barreira de Arístides se estilhaçou como vidro, e a onda esmagou o comandante, transformando-o e seus guardas em manchas vermelhas e escuras contra as ruínas da muralha.
O silêncio que se seguiu era pesado, apenas quebrado pelo gotejar do sangue Dracul e pelo crepitar lento da fortaleza, agora em chamas. Lyra se virou para encarar Valérios. Ele estava banhado em sangue, a fúria diminuída para uma satisfação gelada. Este é o custo de mexer com nossa linhagem, Lyra. Valérios murmurou, limpando o sangue do rosto com o dorso da mão. Não é uma escaramuça para Serafina se vangloriar. É a ruína de seu poder. Antes de recuar para as sombras da noite, Valérios fez com que uma mensagem clara e inconfundível fosse deixada nas ruínas. O estandarte sanguíneo foi arrancado do mastro principal e substituído pelo brasão Dracul, encharcado no sangue de Arístides. Abaixo dele, em grandes e terríveis letras, Lyra gravou uma única palavra na pedra: guerra. A notícia voou. Ao amanhecer, quando os primeiros batedores de Serafina encontraram a cena de destruição absoluta, milhares de soldados sanguíneos mortos, uma fortaleza em ruínas e aterrorizantes marcas de garras e magia ancestral, o pânico se instalou na capital sanguínea. Serafina, ao receber o relatório, não ficou apenas chocada. Ela ficou furiosa com o grau da retaliação. Ela havia contado com a moralidade e a indecisão de Lyra e Valérios para manter o conflito sob controle. Ela havia contado que eles não ousariam cruzar o limiar da guerra total. O que ela viu foi a prova de que o alto vampiro havia abraçado a escuridão que ela esperava expor. A jogada de Serafina para destruir Lyra havia falhado miseravelmente. Em vez de aniquilar a vampira, ela havia despertado o dragão. Com uma fúria ardente, ela convocou seu círculo interno de generais, seus olhos brilhando com uma ambição maníaca. O medo de uma vitória Dracul era o combustível que ela precisava para transformar sua caça pessoal em uma mobilização em massa. Eles querem guerra total? Eles terão, Serafina rosnou, batendo o punho sobre o mapa estratégico, que agora mostrava uma enorme mancha de cinzas, onde antes estava o muro de aço. Preparem a legião de ébano. O preço na cabeça de Lyra agora não é apenas ouro. É a promessa de aniquilação total da raça Dracul. Eu vou arrancar a cabeça daquela vampira e o coração daquele velho tirano. Ou eu vou incendiar o mundo. Serafina havia cruzado seu próprio ponto de não retorno, transformando uma rivalidade familiar em um conflito total entre as duas civilizações, ignorando os perigos ocultos que Helena havia descoberto. A guerra, finalmente, havia se transformado na fornalha que consumiria o mundo. E em seu castelo sanguíneo, Helena, a herdeira aprisionada e agora guardiã de um segredo apocalíptico, observou a fumaça subindo no horizonte, sabendo que, a cada golpe que Lyra e Valérios davam, mais rápido o destino final, a quebra do pacto, se aproximava. Ela precisava de um ato de desespero. Se Valérios havia abraçado a guerra e Serafina havia mergulhado na loucura, Helena precisava de um aliado improvável para deter o apocalipse místico. Ela precisava de alguém dentro das forças Dracul que pudesse entender a verdade. E ela só podia alcançar esse objetivo através de um risco imenso. Ela precisava que Lyra parasse de lutar por tempo suficiente para que a verdade do pacto do sangue vivo pudesse ser revelada. A devastação do muro de aço não foi apenas uma vitória militar. Foi um terremoto psíquico que rachou o verniz de civilidade entre os clãs e expôs a escuridão absoluta que residia no coração do clã Dracul. Os relatos da chacina viajavam mais rápido que os cavalos mais rápidos, pintando Valérios, o alto vampiro, não como um pai indefesa, mas como um arauto do extermínio. O mundo mortal e o submundo sanguíneo ficaram paralisados pelo medo. A guerra, até então vista como um conflito localizado sobre um romance proibido, era agora percebida como o prenúncio do Armagedon. De volta ao castelo Dracul, o clima era de sobriedade e propósito gelado. Lyra havia trocado a armadura manchada de sangue por trajes de guerra mais leves, enquanto se sentava no conselho de guerra, que antes estava inativo e agora vibrava com atividade febril. Ela observava Valérios, que agora não dormia. Ele planejava. Seus olhos tinham a luz fria de um calculista implacável. O choque funcionou. Valérios declarou ao conselho de guerreiros pálidos. Serafina parou de brincar. Ela está unindo seus generais sob a bandeira do medo. Ela nos pintará como monstros. Mas isso não importa. O medo é uma ferramenta de dois gumes. Se ela nos temer o suficiente, ela cometerá um erro. E nós estaremos lá para explorá-lo.
Ele mapeou uma série de ataques sincronizados, não em fortalezas, mas em centros populacionais humanos que forneciam suprimentos aos sanguíneos, uma tática que Lyra teria rejeitado veementemente há apenas uma semana. Agora, ela a sentia friamente. A culpa havia sido substituída por uma urgência terrível. Cada vida humana ceifada, cada golpe dado, era um passo mais perto de acabar com a guerra e, assim, salvar Helena. Valérios, no entanto, não estava cego à motivação de sua filha. Ele sabia que o amor de Lyra por Helena ainda era uma vulnerabilidade. Lyra, ele ordenou, olhando para ela com uma intensidade que esmagava o ar. Você liderará a vanguarda do norte. O terreno é traiçoeiro e exige precisão e ferocidade. Não espere reforços. Seja rápida e não deixe rastros. Eu preciso que você esteja longe da linha de frente sanguínea principal, onde o risco de captura e de distração é maior. Era uma ordem que a afastava da capital e, crucialmente, de Helena. Valérios a estava protegendo da tentação do contato, garantindo que ela se concentrasse apenas na matança. Lyra aceitou o comando sem hesitação, sabendo que questionar o pai agora seria visto como fraqueza. Enquanto isso, na fortaleza sanguínea, Serafina havia transformado o medo de seus subordinados em uma arma. Ela não fez luto pelos milhares de mortos no muro de aço. Ela usou seus ossos como alicerces para a mobilização total. Em uma cerimônia sombria, sob a égide do sol nascente, um símbolo de sua luz, agora manchada pela vingança, ela ativou a Legião de Ébano. Estes não eram meros soldados. Eram o pináculo da magia de sangue sanguínea, guerreiros que haviam trocado sua humanidade por poder arcano, treinados para combater e anular as magias ancestrais Drácul. Eles estavam armados com relíquias forjadas para resistir à Onda Vermelha e impregnadas com essências de luz solar e prata. Serafina não planejava apenas vencer, ela planejava desmantelar Lyra e Valérios publicamente. Valérios tentou nos intimidar com terror. Serafina discursou para os milhares de soldados da Legião de Ébano, sua voz vibrando com um fervor gélido. Ele nos mostrou que voltaram aos velhos hábitos de matança indiscriminada, e isso prova o que eu sempre soube. A linhagem Drácul é uma doença que deve ser curada pelo fogo e pela espada. O ataque deles não é um ato de guerra, é um ato de desespero, e nós vamos esmagá-los em pedacinhos, até que o nome Lyra seja apenas um sussurro de vergonha na história. A mobilização sanguínea era avassaladora, cobrindo o mapa com movimentos de tropas e acampamentos. A Legião de Ébano estava se posicionando para uma retaliação maciça e coordenada, visando a fortaleza Drácul diretamente, desta vez com poder e números suficientes para um cerco prolongado. No meio desse turbilhão militar, Helena estava aprisionada, mas não inerte. Ela assistia à espiral de loucura da irmã e ao movimento implacável de Valérios. Ela sabia que, se a Legião de Ébano e os antigos Drácul se chocassem, a mera escala da batalha desencadearia o Pacto do Sangue Vivo, a antiga maldição mística que ligava o poder dos clãs à estabilidade do mundo. O apocalipse não era mais uma ameaça distante. Estava a dias de distância. Helena precisava de Lyra. Ela precisava que Lyra parasse, ou pelo menos desviasse, antes da próxima fase. Mas como contatar alguém que estava prestes a entrar em uma campanha de genocídio sob a vigilância rigorosa de seu pai? Desesperada, Helena recorreu a um artefato proibido, um cristal de comunicação psíquica que ela havia secretamente mantido por anos, uma lembrança dos laços que Serafina havia tentado cortar. A energia necessária para atravessar a distância e as barreiras mágicas de Valérios exigiria toda a sua força vital. Ela encontrou uma aliada improvável, uma das jovens guardas sanguíneas, uma garota chamada Maeve, que estava aterrorizada com a crueldade crescente de Serafina e desconfiava da sanidade da herdeira sanguínea. Helena não precisou ameaçar Maeve. Ela apelou à sua humanidade e ao medo do fim do mundo. Eu preciso que você leve uma mensagem criptografada até o território Drácul. Não para Valérios, apenas para Lyra, Helena sussurrou, exausta após canalizar sua magia para o cristal. Se você for pega, Serafina a matará. Mas se você não for, você pode salvar tudo. O cristal pulsou com uma luz fraca e azulada, carregando um feitiço de rastreamento psíquico, focado unicamente na assinatura energética de Lyra.
A mensagem não era sobre amor ou saudade, mas sobre o pacto, uma advertência grave, codificada em termos de profecias ancestrais, que apenas Lyra, como herdeira Dracul, reconheceria. A última linha, no entanto, era inconfundível. Lyra, pare de lutar. O fogo que vocês acenderam queimará o nosso mundo. Eu preciso encontrá-la. Agora, antes do ébano se mover. Maeve, pálida, mas determinada, pegou o cristal e partiu nas sombras da noite sanguínea. A viagem seria suicida. Se ela alcançasse Lyra, desobedeceria a Valérios. Se falhasse, morreria nas mãos de Serafina ou de algum dos antigos Dracul. Enquanto Lyra inspecionava suas tropas na linha de frente do norte, sentindo o peso da campanha iminente, ela sentiu um toque psíquico frio e urgente. Era estranho. Não era sanguíneo nem Dracul, mas carregava a assinatura tênue e inconfundível de Helena. O cristal se materializou em sua mão, pulsando com a luz proibida. Valérios não estava por perto, mas a vigilância de seus tenentes era constante. Lyra sentiu seu coração, um órgão que raramente batia, acelerar com terror e esperança. Ela quebrou o código em segundos e absorveu a gravidade da mensagem. O perigo não era Serafina, mas o próprio ato da guerra. Lyra se viu dividida por uma escolha impossível: continuar a obedecer a seu pai e salvar sua linhagem pela força, ou arriscar a ira de Valérios, sabotar a campanha e mergulhar em um encontro secreto com Helena para salvar o mundo de uma catástrofe que transcendia seu amor. A preparação para a guerra total havia sido suspensa por um ato desesperado de comunicação. E agora, Lyra tinha o peso do destino em suas mãos. O que ela faria com a verdade de Helena? A resposta de Lyra foi rápida, silenciosa e definitiva. O peso do destino era infinitamente mais pesado do que o peso da desobediência. O pacto do sangue vivo não era uma metáfora. Era a chave para a sobrevivência de todos, e o amor que ela sentia por Helena era agora o único caminho para a paz, mesmo que a levasse à própria ruína. Lyra pegou o cristal e o quebrou, absorvendo o resquício da magia de Helena em sua corrente sanguínea. No norte, ela não hesitou em dar as ordens de ataque. Se Valérios queria ferocidade, ele a teria. Ela liberou a vanguarda em um ataque relâmpago e destrutivo contra o alvo estabelecido. Uma finta esmagadora, projetada para parecer o auge do seu comando. Ela garantiu que a matança fosse completa e rápida, deixando uma cena de horror que confirmaria a Valérios que ela estava cumprindo a missão. Mas enquanto seus tenentes relutantes se afastavam para reportar a vitória, Lyra não recuou para o castelo Dracul. Ela se virou para o sul, para a única direção que não podia seguir. O coração do campo de batalha principal, onde o alto vampiro e Serafina estavam prestes a se chocar. Ela viajou nas sombras, usando a névoa da guerra como disfarce, atravessando as linhas inimigas com uma precisão fria e perigosa. O que Lyra buscava não era uma vitória, mas um confronto. O único momento de caos suficiente para que a verdade pudesse ser revelada. O confronto decisivo se desenrolava no Vale das Cicatrizes, uma região desolada que servira de zona neutra por séculos. Serafina havia posicionado a Legião de Ébano, uma muralha de magia de sangue e aço prateado, esperando o ataque Dracul. Valérios, sedento pela aniquilação, não a decepcionou. A batalha começou não com um grito de guerra, mas com um rugido ancestral. O alto vampiro estava no centro da ofensiva Dracul. Os antigos se moveram, libertando uma onda de entropia que fazia a própria terra secar e rachar. Valérios, pessoalmente, enfrentou a Legião de Ébano. Sua onda vermelha, um pulso de força vital drenada, colidia repetidamente contra os escudos de prata e as barreiras de luz solar, conjuradas pelos feiticeiros sanguíneos. A terra tremia sob o peso da magia pura. Serafina assistia de sua posição elevada. Ela não estava mais no controle frio. A raiva havia se transformado em um êxtase destrutivo. Ela havia arrastado Helena para o campo de batalha, não como prisioneira, mas como um talismã sacrificial, mantida sob a vigilância de seus guardas de elite. Observe, irmã. Serafina gritou por meio de um amplificador mágico, sua voz cortando o barulho do combate. Observe a destruição que seu romance trouxe ao mundo. O destino da raça sanguínea não será selado pela rendição, mas pelo extermínio do mal Dracul. Helena estava pálida, acorrentada simbolicamente com algemas de luz mágica, mas seus olhos queimavam com determinação, buscando a silhueta de Lyra. O cheiro de sangue e a escala do poder liberado faziam a atmosfera chiar.
O pacto do sangue vivo estava se manifestando, não como um feitiço, mas como uma rachadura no próprio tecido da realidade. Lyra chegou no ápice do confronto. Ela não se juntou à batalha, mas a atravessou. Valérios estava prestes a liberar o ataque final, uma invocação maciça dos poderes sombrios dos antigos, destinada a anular a Legião de Ébano inteira, um movimento que ele sabia que custaria milhares de vidas Dracul, mas garantiria a vitória. Lyra se jogou do alto de uma colina, deslizando como uma sombra até a linha de frente Dracul, posicionando-se diretamente entre seu pai e o inimigo. Sua chegada foi uma interrupção ensurdecedora. Ela não atacou ninguém. Ela canalizou toda a sua força para uma barreira psíquica, uma parede de negação que absorveu o ataque da retaguarda Dracul e o próximo movimento ofensivo sanguíneo. Pare! O grito de Lyra foi amplificado pela magia de sangue que ela havia absorvido do cristal de Helena. Uma voz que carregava autoridade e desespero. Valérios parou, a escuridão ancestral recuando de seus olhos por um instante de puro choque. Ele viu Lyra, ensanguentada e desobediente, no meio do confronto que ele havia planejado para ser a sua coroação. Lyra, o que você está fazendo? Valérios rugiu, a voz cheia de traição. Saia do caminho. Você está sabotando a vitória. Não é a vitória que está em jogo, pai, é o fim do mundo. Lyra gritou de volta, apontando para o céu, onde a fúria das magias em colisão havia rasgado uma ferida visível. Olhe. No meio da nuvem de fumaça e relâmpagos arcanos, a própria luz do dia estava distorcida. O pacto, o antigo selo que mantinha o equilíbrio entre os poderes Dracul e sanguíneo, estava se quebrando. Raios de energia pura, vermelho e branco, sombra e luz, se entrelaçavam em um vórtice instável. Serafina, vendo o desvio de Lyra, viu sua chance de ouro. Ela não entendia a profecia, mas entendia a traição. Lyra se virou contra o próprio pai. Serafina gritou, direcionando sua legião de ébano para contornar o impasse e atacar diretamente Lyra e Valérios juntos, pintando-os como traidores. O preço em sua cabeça será cobrado agora. Enquanto os sanguíneos avançavam, Helena, usando o último resquício de sua força aprisionada, finalmente conseguiu quebrar as algemas. Ela correu para Lyra, não para lutar, mas para selar a revelação. O pacto! Helena gritou ofegante, alcançando Lyra e colocando a mão sobre o peito da vampira. Quando os dois poderes se enfrentam em tamanha escala, o pacto se desfaz, liberando a sombra vazia. Não é um mito, Lyra, é real. No momento em que Helena e Lyra se tocaram em meio ao caos, a energia residual do cristal psíquico se ativou e uma onda de conhecimento ancestral fluiu de Helena para Lyra. Lyra viu, em um lampejo aterrorizante, a verdade do pacto do sangue vivo. Não era uma aliança, mas um aprisionamento místico de uma força cósmica que se alimentava da guerra entre os clãs. A cada golpe, a prisão enfraquecia. Se Valérios completasse sua aniquilação, a sombra vazia seria liberada, e o mundo seria consumido em uma escuridão sem luz nem sangue. Valérios, vendo a manifestação física do pacto e sentindo a invasão de poder de Helena em sua filha, viu a verdade em seus olhos pela primeira vez. Ele não podia negar a distorção no céu. Ele não estava prestes a vencer uma guerra. Ele estava prestes a destruir tudo para o qual havia lutado. Mas Serafina não hesitou. Seu objetivo não era mais a vitória, mas a eliminação. Ataquem os traidores! Eles estão tentando nos enfraquecer com mentiras, Serafina ordenou, erguendo sua espada de luz e avançando pessoalmente em direção a Helena e Lyra, disposta a matar a própria irmã para silenciar a verdade e manter sua guerra. O clímax não era entre os exércitos, mas entre as 4 figuras centrais, paralisadas entre a fúria da guerra e o terror da revelação. Serafina avançava com intenção mortal. Valérios, que acabara de ver seu mundo virar de cabeça para baixo, precisava tomar uma decisão impossível: ignorar o pacto e lutar contra a herdeira sanguínea e sua própria filha, ou aceitar a verdade e mudar o curso de uma guerra que ele havia iniciado. Lyra se posicionou na frente de Helena, sua postura defensiva e determinada. Não, Lyra murmurou para o pai, a voz calma apesar do pandemônio. Não vamos lutar por ela. Vamos lutar pelo mundo,
Juntos, Valérios olhou para Lyra, depois para a herdeira sanguínea, e por fim, para o céu rasgado. Ele soltou um rugido de frustração épica. A batalha decisiva não seria travada contra Serafina, mas contra o próprio destino. Ele ergueu a mão, não para atacar, mas para emitir a ordem mais humilhante e crucial de sua longa existência. Recuar, Dracul. Retirada imediata. O campo de batalha se transformou em caos de desorientação. A legião de Ébano, confusa com a retirada repentina dos Dracul e a traição de Lyra, hesitou, permitindo que Valérios e Lyra, protegendo Helena, desaparecessem nas sombras, deixando Serafina sozinha com sua fúria insana no Vale das Cicatrizes, o vórtice do pacto pulsando ameaçadoramente acima dela. A batalha decisiva terminou não com um vencedor, mas com uma trégua desesperada entre o amor proibido e o pai arrependido, fugindo do fim do mundo. Eles tinham a verdade, mas o preço da paz seria o confronto final com Serafina e a sombra vazia, que ela estava prestes a liberar. Arco 11/12. A batalha decisiva terminou não com um vencedor, mas com uma trégua desesperada entre o amor proibido e o pai arrependido, fugindo do fim do mundo. Eles tinham a verdade, mas o preço da paz seria o confronto final com Serafina e a sombra vazia, que ela estava prestes a liberar. A fuga foi um ato de silêncio e velocidade. Lyra, Helena e Valérios se esconderam nas catacumbas mais profundas e antigas, sob a fortaleza abandonada de um clã menor Dracul, um lugar que a própria memória evitava. O silêncio ali era mais ensurdecedor do que o ruído da guerra. Valérios, o alto vampiro que havia acabado de ordenar a retirada de seu exército no auge de seu poder, estava quebrado, mas não derrotado. Ele estava sentado à mesa de pedra, os mapas de guerra ainda abertos, agora inúteis, a fúria em seus olhos substituída por uma aceitação fria e terrível. Eu lutei por séculos para proteger nossa linhagem, Valérios murmurou, olhando para Lyra e Helena, que estavam lado a lado, unidas pela mesma causa. E no final, a arrogância me cegou. Eu teria libertado a própria escuridão que juramos manter aprisionada. Helena, embora exausta pela ruptura das algemas e pela canalização do feitiço, sustentava a maior autoridade na sala. Ela não estava ali como refém ou amante. Ela era a profetisa. O tempo está acabando, Helena declarou, apontando para um diagrama místico que ela havia rabiscado na poeira. Serafina não entende o pacto, mas sente seu poder. Ela interpretará sua retirada, Valérios, como covardia e fraqueza final. Ela mobilizará o restante da legião de Ébano, não para um cerco estratégico, mas para uma onda total de aniquilação. Ela vai forçar a quebra completa do selo. O céu, mesmo nas profundezas da catacumba, parecia mais pesado. A sombra vazia já estava drenando a energia vital das regiões mais próximas ao Vale das Cicatrizes. O Pacto do Sangue Vivo foi criado há eras para selar uma entidade primordial que se alimentava do conflito entre a sombra e a luz. Helena explicou. Para consertar o selo, precisamos equilibrar as energias no ponto de ruptura, e isso exige um sacrifício de poder e de linhagem que o cristal não pôde comunicar totalmente. Lyra apertou a mão de Helena. Ela já sabia a resposta. Uma verdade fria que estava escrita no código Dracul e no fervor sanguíneo. Devemos unir nossos poderes, não mais em fusão, no próprio vórtice. Lyra disse, sua voz firme. A escuridão de Dracul e a luz de Sanguíneo. O pacto dos corações verdadeiros deve ser selado, não por magia coercitiva, mas pela vontade, para que a sombra vazia seja absorvida e aprisionada novamente. Valérios finalmente olhou para a filha, vendo a herdeira que ele nunca a permitiu ser. O preço, o custo dessa fusão. O que vocês perdem? Helena baixou o olhar. Toda a nossa força vital combinada será usada como um novo selo. Seremos drenadas até o limite da extinção, Valérios. O poder ancestral que define nossas linhagens, a ferocidade Dracul de Lyra, a luz arcana de herdeira em mim, tudo será consumido para manter a prisão. Mas sobreviveremos como meros ecos, despojadas do poder que nos fez quem somos. O nosso amor foi a causa da guerra, e deve ser a solução final.
A paz será selada com o que temos de mais essencial: nós mesmas. O silêncio que se seguiu foi o reconhecimento do custo real da paz. Lyra, a vampira imortal e poderosa, aceitava a perda de sua força. Helena, a herdeira radiante, aceitava a perda de sua luz. O ganho era o mundo. A perda era sua identidade e seu futuro juntos como iguais em poder. Eu não posso protegê-las no vórtice, Valérius disse, sua voz rouca, o peso da responsabilidade final. Essa é uma tarefa que só o amor pode realizar. Lyra se levantou, vestindo novamente sua armadura, agora um símbolo de dever, não de guerra. Então nos compre o tempo necessário, pai. Eles sabiam que Serafina estava vindo. A Legião de Ébano estava se movendo rapidamente em direção ao Vale das Cicatrizes, o ponto onde o pacto estava se desfazendo. O tempo de Valérius para a redenção havia chegado. No Vale das Cicatrizes, o vórtice da sombra vazia pulsava como uma ferida negra no firmamento. Serafina chegou com a Legião de Ébano remanescente, seus olhos brilhando com uma insanidade febril. Ela viu a mancha cósmica e a interpretou como a manifestação final da fraqueza Dracul. Eles tentaram nos enganar com a profecia, Serafina gritou para seus soldados. Essa é a manifestação da derrota deles. Avancem. Vamos consumir o poder da sombra e nos banhar na luz da vitória. Mas antes que a Legião de Ébano pudesse se aproximar do centro da ruptura, Valério surgiu das sombras, sozinho. Ele não carregava armas. Ele carregava o peso de sua linhagem. Você não levará mais vidas por sua vaidade, herdeira sanguínea, Valérius declarou, erguendo-se como um pilar de escuridão ancestral. Serafina riu, um som seco e insano. O alto vampiro veio morrer sozinho. Que patético! Matem-no, rápido! Valérius não atacou Serafina. Seu objetivo era defender o perímetro, ganhar minutos preciosos para que Lyra e Helena pudessem selar o pacto. Ele liberou a plenitude da onda vermelha, uma tempestade de entropia e sombra. Mas desta vez, não para matar, mas para criar um escudo impenetrável. Ele colocou cada gota de seu poder milenar na defesa, um sacrifício de sua própria essência, para comprar a paz que ele antes desprezava. Enquanto Valérius lutava contra as centenas de guerreiros de Ébano, o tempo de Lyra e Helena se esgotava. Elas estavam no centro exato da ruptura, aruivando ao redor delas com a fome da sombra vazia. Elas se encararam uma última vez, o reconhecimento mútuo do custo futuro passando por seus olhos. Não havia hesitação, apenas propósito. Lyra, a herdeira da sombra, estendeu a mão para o vórtice, canalizando a escuridão caótica. Helena, a herdeira da luz, estendeu a sua, invocando a luz vital pura dos sanguíneos. Em seguida, elas uniram suas mãos. O pacto dos corações verdadeiros foi ativado. Um pulso de energia irrompeu do contato. Uma explosão silenciosa que era ao mesmo tempo vermelho Dracul e branco sanguíneo. A dor foi avassaladora. Lyra sentiu sua essência ancestral sendo sugada, o poder que a tornava letal escorrendo para fora dela, agindo como cimento cósmico. Helena sentiu sua luz interior, a fonte de sua esperança e magia, diminuir, sendo sacrificada para equilibrar a sombra. A sombra vazia, atraída pela energia pura e equilibrada do sacrifício, começou a ser absorvida de volta para a prisão dimensional. O buraco no céu se fechava lentamente, mas inexoravelmente. Valérius, ao longe, viu a luz. Ele sentiu o poder de sua filha esvair-se. Mas o êxito do selamento o impulsionou. Ele deu o último de si para manter a linha contra Serafina, que finalmente percebeu o que estava acontecendo. Pare! Essa é a última traição! Serafina urrou, correndo em direção ao vórtice que estava quase selado, determinada a sabotar o sacrifício e liberar a sombra. No momento em que Serafina se aproximou de Lyra e Helena, a última onda do selamento se completou. O vórtice se fechou com um estrondo cósmico, e a escuridão foi banida. A luz do dia voltou, fraca, mas limpa. O pacto estava selado, e Serafina, atingida pela reverberação da energia final, foi jogada para trás, ferida e sozinha em sua derrota. Lyra e Helena caíram de joelhos, não de exaustão física, mas pela ausência de sua força. Eram meras mulheres, suas naturezas divinas drenadas. Olharam uma para a outra, pálidas, mas vivas. O preço foi pago.
O sacrifício delas havia custado tudo o que as definia. Mas a guerra estava finalmente acabada, e o mundo estava salvo. Agora, restava apenas o rescaldo humano e o destino de Serafina. O pacto estava selado, e Serafina, atingida pela reverberação da energia final, foi jogada para trás, ferida e sozinha em sua derrota. O silêncio desceu sobre o Vale das Cicatrizes, pesado e limpo. A ausência da magia de guerra era ensurdecedora. Lyra e Helena, esgotadas, mal conseguiam se levantar. Elas eram agora meras silhuetas pálidas, suas naturezas divinas substituídas pela mortalidade que haviam comprado pela paz. Valérius, em seu sacrifício final de defesa, sentiu seu próprio poder ancestral drenado até a medula. Ele cambaleou em direção à Serafina caída, que se contorcia no chão, os olhos fixos na mancha onde o vórtice havia sido, sua mente finalmente quebrada pela magnitude de sua falha. Você não venceu, Valérius. Você só adiou o inevitável, Serafina gritou, cuspindo o rancor que a consumia. Ela tentou invocar sua espada de luz, mas a energia não veio. Ela estava tão drenada quanto sua irmã. Valérius olhou para ela, e a fúria ancestral havia sumido. Via apenas tristeza e cansaço. Eu não lutei pela vitória, Serafina. Eu lutei pela verdade. Sua guerra está terminada. Você não tem mais o poder para iniciá-la novamente. Com a última centelha de sua força, Draco, Valérius invocou as correntes da sombra. Não as correntes de um aprisionamento místico, mas as correntes da justiça severa. Ele amarrou Serafina, não como um inimigo de guerra, mas como a única prisioneira que poderia garantir a paz. Você será confinada, herdeira, Valérius decretou, sua voz falhando. Em uma cela que anula toda e qualquer magia, por toda a eternidade, para que você e o mundo se lembrem do custo de buscar a destruição em vez da união. Enquanto os remanescentes da Legião de Ébano, agora desorganizados e vendo sua líder derrotada, se aproximavam com hesitação, Valérius se virou para Lyra e Helena. Elas estavam de pé, apoiando-se mutuamente, a imagem perfeita do custo e da redenção. Os soldados Dracul chegaram logo depois, encontrando o alto vampiro cambaleante e a cena do sacrifício. Não houve gritos de guerra, nem celebração. Apenas o reconhecimento silencioso de que a guerra havia custado a alma de todos os envolvidos. Valérius, o alto vampiro que havia desafiado os céus, olhou para sua filha e para a herdeira sanguínea e fez sua proclamação final perante os clãs em ruínas. A guerra terminou. A profecia foi cumprida. O pacto dos corações verdadeiros selou a escuridão. O preço foi nossa arrogância, nosso poder e a inocência de nossas herdeiras. De hoje em diante, o castelo Dracul e o templo sanguíneo não se enfrentam mais. Eles se apoiam. Ele estendeu a mão em um gesto de rendição e respeito. A primeira vez em milênios que o mundo seja governado não pela sombra ou pela luz, mas pelo equilíbrio que Lyra e Helena selaram com seu próprio ser. O tempo, que antes se arrastava com o peso da imortalidade e do conflito eterno, acelerou em alívio. Nos anos que se seguiram, a paz foi um esforço construído sobre as cinzas do sacrifício. Valérius, despojado da maior parte de seu poder, abdicou do título de alto vampiro. Ele se tornou o guardião do pacto, dedicando sua existência a monitorar a prisão de Serafina e a manter a frágil união entre os clãs. Ele havia trocado a autoridade pela sabedoria e o medo pelo respeito. E Lyra e Helena, elas construíram uma vida juntas, longe dos tronos e das responsabilidades ancestrais. Elas se refugiaram em uma cidade fronteira neutra, onde a luz do dia não era uma ameaça para a Dracul e as sombras não assustavam a sanguínea. Elas eram, para todos os efeitos, mortais. Lyra ainda precisava de sangue para sustento, mas sem a ferocidade de sua linhagem. Helena podia sentir a luz, mas sem o brilho arcano para comandar. O amor delas, antes uma força destrutiva que incendiava o mundo, tornou-se uma âncora simples e profunda. Uma tarde ensolarada, à beira de um lago que refletia o céu finalmente intacto, Lyra observou Helena, que estava colhendo flores simples, uma atividade impossível para a herdeira radiante que ela um dia fora. Você sente falta? Lyra perguntou, sua voz carregada de uma ternura que a antiga vampira jamais teria tolerado. Do poder, da luz, Helena se virou, com um sorriso sereno.
Sinto falta da força que poderia proteger você de qualquer perigo, sim. A dor era infinita. O poder que tínhamos nos definia, Lyra, mas nos cegava. O sacrifício nos mostrou que, no fim, éramos apenas nós duas mulheres, pagando o preço da paz. Lyra se levantou e a abraçou. Ela sentiu a ausência do poder, a vulnerabilidade que era nova e assustadora. Mas sob essa vulnerabilidade, havia a liberdade. O peso dos séculos de rivalidade havia sido levantado de seus ombros, e o que restava era apenas o calor do corpo de Helena. Você me ensinou que amar não é dominar, mas sim proteger, mesmo que o preço seja a nossa própria essência. Lyra respondeu, beijando-a. Vivemos agora uma vida que não tem a glória de um conto de fadas, mas tem a verdade de um amor real. E isso é mais épico do que qualquer poder ancestral. O conflito, que começou com a atração proibida entre uma vampira Dracul e uma herdeira sanguínea, e escalou para uma guerra que quase destruiu o mundo, terminou com um sussurro de paz e o pagamento de um preço incalculável. Eles se tornaram a fundação para uma nova era, onde a sombra e a luz coexistiam, não por obrigação, mas por escolha. E o que resta ao narrador, se não observar esse horizonte de paz e fazer a pergunta que ecoa desde o início dessa lenda? Se você tivesse que escolher entre a imortalidade do poder e a mortalidade do amor, qual destino você selaria?